vivo? Aos vivos e a cores de volta do Estúdio 3 para todo o Piagoí, com a presença da tia Joyce fazendo a parte da tradução na forma de Libras, aqui direto do Estúdio 3. Hoje é o dia do surdo, tá correto? É um dia nacional do surdo, que é um dia em comemoração, claro, a essa gama de brasileiros que a gente tem. E hoje, felizmente, aqui no canal Educação, com auxílio, a interpretação feita por essas moças, a gente consegue levar a voz e as informações, o conhecimento a todos os piauienses, incluindo, claro, também aos surdos. De boa? Nós estamos no governo do Jânio e do Jango, galerinha. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Vem cá, minha filhota, venha. Vamos fazer essa questãozinha ligeiro? Vamos fazer a questãozinha ligeiro? Jânio Quadros venceu as eleições em outubro de 60 com 48% dos votos. Aí lembre-se que nessa daí a UDN não reclamou, viu? Porque em todas as outras a UDN falava que tinha que ter uma maioria absoluta dos votos. Nessa ela não reclamou. Ocupou-se de temas de menor importância como proibição de briga de galo, lança-perfume e uso de biquíni nas praias? É verdade. Aqui é o Jânio, viu? Da USE, do Ceará. No âmbito político, combinou iniciativas simpáticas à esquerda com medidas agradáveis aos conservadores? Medidas agradáveis aos conservadores também teve. Já vista que essas medidas moralizadoras são agradáveis aos conservadores. Criou conflitos em relação à sua política externa ao declarar uma vaga simpatia pelo regime de Fidel Castro e ao condecorar Ernesto Guevara, também é vero, viu? Nós tivemos problema por causa disso daí? Sim. Sua política externa de governo foi totalmente apoiada pelo governo dos Estados Unidos? Falso. Totalmente apoiada? Falso. Os Estados Unidos passaram a olhar para o governo do Jânio com uma certa desconfiança. Perfeito? Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. E a última, falso. E agora? Olha essa charge da renúncia do Jânio. Está aí o Jânio pulando. Tinha certeza que iam esperar ele lá embaixo. E agora? Que faço eu da vida sem você? E agora? O vice-presidente está lá na China comunista com a galera do Mao Tse Tung. Ixi, rapaz, tá longe. Tá do outro lado do mundo. Tem que cavar um túnel na terra para chegar na China, né? Ele estava em visita oficial à China comunista. E era. Na verdade, o governo brasileiro buscava, nessa visita oficial, ampliar os parceiros comerciais. Haja vista que o Ocidente era mais limitado. Ele era visto com desconfiança porque era varguista e alguns diziam que ele era comuna. Meu amigo, as elites odiavam, parte das elites odiavam a ascensão de um novo varguista. Galerinha. Então a oposição vai ser da UDN, da grande imprensa, da burguesia, até aí tudo bem. Mas parte das Forças Armadas publicou um comunicado na imprensa. Olha que ele está lá na China. A renúncia foi na sexta. Ele soube ainda na sexta. Ainda pensou em voltar no sábado, mas ele disse, não, aí é só um blefe do Jânio Quadros, ele vai pedir para voltar para a presidência na segunda. Não podia. O Jânio podia voltar? Não, que ele já renunciou. O Congresso referendou. Mas o vice-presidente lá na China comunista disse, não, é só um blefe do Jânio. Ele vai pedir para voltar. E esperou para voltar para o Brasil só segunda-feira. Parte das Forças Armadas, no final de semana, disse, é inconveniente a posse do vice João Goulart. Eita pílula. Disse. Parte das Forças Armadas não aceitava que o Jango, que estava na China comunista, assumisse a presidência. Então havia um impasse na posse do vice. Ih, rapaz, danou-se, não é não? Tá aí o problema.
que às vezes você tem o problema de eleger o presidente de uma chapa e o vice de outra. Eu acho que deveria ser assim, né? Haja vista que às vezes você vota num vice sem querer, viu? Mas pode ocorrer de ser eleito o presidente por um lado e o vice pelo outro, e ter esse conflito já aí dentro do governo, né? Aí lá no Rio Grande do Sul, o Leonel Brizola criou a Rede da Legalidade. A Rede da Legalidade. E ganhou apoio, além dele, governador do Rio Grande do Sul, ganhou apoio do governo do Goiás, do Paraná e do PTB, que era o partido dele, dos sindicatos, da União Nacional dos Estudantes, que era muito politizada, das ligas camponesas. Até aí tudo bem. Quando o comandante do Terceiro Exército, sediado no Rio Grande do Sul, o Brasil tem 4 áreas administrativas do Exército, viu, galerinha? Uma no Rio, uma em São Paulo, uma no Recife e uma no Sul. Quando o comandante do Terceiro Exército, José Machado Lopes, disse: pode voltar, Jango, que você vai tomar posse. Ah, meu parente. Então o país está na iminência de uma guerra. Está na iminência de uma guerra. Tá, porque parte do Exército já disse que não aceita o retorno e a posse. Então, em Brasília, todo avião que pousava em Brasília era averiguado, para ver se não era o Jango que estava voltando. Rapaz! E está aqui em cadeia de rádio o jovem Leonel Brizola, cunhado do Jango, viu? O jovem Leonel Brizola está aí, chamando o povo brasileiro para pressionar para que o presidente, para que o Congresso, os militares e o povo aceite que o vice tome posse. Ah, papai! Tá criado um impasse, velho. Tá criado um impasse. No Piauiês, estavam querendo puxar o tapete do João Goulart. Ó. Olha essa charge aí, ó. Estavam querendo puxar o tapete do Jango. Jango chega no Rio Grande do Sul. Mas ele fez o seguinte, da China, na segunda-feira da China, ele viajou para Paris. De Paris, na França, ele viajou para Nova York, nos Estados Unidos. De Nova York, ele foi para Santiago, no Chile. De Santiago, ele foi para Montevidéu, no Uruguai. Ih, rapaz! Tio, ele não veio diretamente para o Brasil, por quê? Porque ele estava esperando resolver o problema aqui no país. Estava esperando resolver o impasse aqui no país. E o impasse foi resolvido da seguinte forma. Olha aí, ó. O Congresso Nacional aprovou uma emenda implantando o parlamentarismo. Oxê, foi a solução encontrada. De o presidente tomar posse, mas tomar posse com poderes limitados. Notadamente, seria uma emenda provisória, que o parlamentarismo iria vigorar no Brasil até dezembro do ano de 1965. Notadamente, o próximo presidente ia assumir em janeiro de 66. Então, em dezembro de 65, era para a gente ter um plebiscito. E o povo brasileiro iria decidir se manteria o parlamentarismo ou se restabelecia o presidencialismo. Pergunta clássica, tio, o Jango aceitou? Aceitou. Senão, ele nem conseguiria voltar para o país e nem iria tomar posse. Vai assumir, mas com poderes limitados. Por quê? Porque o presidente da República vai ser o chefe de Estado. Mas quem vai governar, de certa forma, nomear os ministros, chefe de governo, vai ser o chefinho gostoso. Chanceler, premier, o primeiro-ministro. E eu estou lhe dizendo que o Jango aceitou, foi o jeito. E o primeiro-ministro a tomar posse aí foi um político de conciliação política, né? É um negociador, que era o meu amigo Tancredo de Almeida Neves, o Tancredo Neves. De boa? Só assim o Jango vai tomar posse na presidência da República. Ele deixou para tomar posse, sabe que dia? No dia 7 de setembro, que é a data nacional, né? 7 de setembro de 61. Lembre-se que o Jânio tinha renunciado dia 25 de agosto, já tinha mais de 2 semanas. Ah, papai!
foi adiada novamente a posse do presidente. Não, os caras prendiam ele, viu? Prendiam ele. Então, a solução: implanta-se no país o regime parlamentarista. Você vai ver que o parlamentarismo tanto não era muito bem quisto pela população, como o Jango daqui a pouco vai costurar alianças para antecipar o plebiscito. Que eu lhe disse que o plebiscito era para ser em dezembro de 65 e vai ser em janeiro de 63, praticamente 3 anos antes, né? Jango volta, e está aí o Jango com o Tancredo Neves. Aqui é o João Goulart, o Jango, e aqui é o Tancredo de Almeida Neves, o famoso Tancredo, bacaninha. E aí nessa charge, está o Tancredo dizendo: presidente, esses são os seus poderes. Sua caneta só tem um pouquinho de tinta, mas a minha, que eu sou o primeiro-ministro, olha o tanto de coisa que eu tenho, ó. E era, na realidade, o que estava se sucedendo, né? O presidente vai tomar posse, mas com poderes muito limitados. Visto isso, vou passar. Olha o país em crise, olha. Olha o país em crise, olha. Depois do governo do Juscelino, estourou em greves no país, ó. Estourou em greves. Ripíola. Estourou em greves na nação. É o trabalhador dizendo: velho, nós não estamos mais aguentando, o salário está ruim, nós precisamos melhorar o nosso salário. Desde o Jânio, que ele adotou uma política econômica, de certa forma, muito austera, muito contida, que a classe trabalhadora penava. Aí, lá no Nordeste, já se organizava as chamadas ligas camponesas. Vai ser organizado o primeiro grande congresso nacional dos trabalhadores do campo em 61, em Minas Gerais. Está aí a máxima que havia das famosas ligas camponesas: reforma agrária, na lei ou na marra. Eu vou botar bem aqui, ó, as ligas camponesas, que é como se fossem os trabalhadores do campo se sindicalizando e buscando direitos, de ter um salário mínimo, de conseguir realizar a reforma agrária. E você está vendo aqui, olha, no primeiro congresso em Minas Gerais, está o presidente, está o nosso primeiro-ministro, o governador das Minas, o do Rio de Janeiro, e aí um grupo de trabalhadores defendendo a reforma agrária. Rapaz, a pressão é grande, velho. A pressão é grande, Pagil. Brasil reatou com a União Soviética. Olha, desde 59 que o Brasil já fazia comércio com a União Soviética. Perfeitinho? Desde 59 que nós já fazíamos comércio com a União Soviética. E foi criado o Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais, patrocinado pela grande empresariado externo, com muito real, passou a combater o governo do Jango. Eita, rapaz. Tio, como é que o Juscelino conseguiu o real para deixar o país e crescer? Duas formas, Eriquinha. Primeiro, o crescimento deveu-se à entrada de multinacionais. Elas trouxeram, além da tecnologia, o dólar para fazer investimento. O segundo, que o governo brasileiro contraiu muitos empréstimos. Você pega o dinheiro lá fora, então você tem o dinheiro, entre aspas, em caixa, e o governo mandou emitir papel moeda no Brasil. Resultado? Inflação. Resultado? Inflação. Deus é a verdade. Democracia é liberdade. Papai, vote no Democrática para que eu continue livre amanhã. Olha, passou a haver uma quantidade de entidades ligadas à burguesia, ao capital norte-americano, patrocinada por multinacionais, que vai associar ao governo do Jango como se ele fosse comuna. Eita, rapaz, tinha isso? Tinha, velho, tinha. Morte aos traidores, Luiz Carlos Prestes e Francisco Julião das Ligas Camponesas. Fuzilemos, brasileiros, os lacaios de Moscou, os que seguem Moscou, os comuna.
Fogo nos comunistas! Guerra de morte ao Partido Comunista. Olha aí, ó. Essa casa aqui mora um comuna. Eita! Estava se radicalizando à direita e se radicalizando à esquerda. Lembre-se que o Partido Comunista estava posto na ilegalidade. Lembre-se disso, de boa? Aí o Jango, para dizer que não era comuna, para dizer que era um democrata, para dizer que estava próximo aos interesses dos Estados Unidos, foi visitar o John Kennedy. Só que o John Kennedy, galerinha, não gostou muito do Jango. A esposa do John Kennedy não era mais bonita que a esposa do Jango. Quando a Jacqueline Kennedy ia ao espelho e dizia: espelho, espelho meu, existe uma primeira-dama mais linda do que eu? Lá nos Estados Unidos, o espelho dizia: sim, é a primeira-dama do Brasil, Maria Tereza Goulart. É verdade, velho. É verdade. E eu estou lhe dizendo que ele vai para os Estados Unidos, conversou com o meu amigo Kennedy, mas não conseguiu trazer nada para o Brasil. Os Estados Unidos continuavam resistentes à figura do Jango. A ida do Jango à China e a ligação do Jango com o varguismo e o nacionalismo do varguismo criavam uma certa resistência lá fora ao governo dele. Olha aí, presidente da República, não, eu quero falar com o presidente da UNE. Aqui mostra o Nikita Khrushchev, nessa charge aí do AP, e mostra o Nikita Khrushchev lá no Kremlin, na União Soviética, dizendo: olha, nós queremos a UNE. São eles que são politizados nas ruas, combatendo o imperialismo, os Yankees. Ah, papai, tinha isso? Tinha. Aí, olha, professores e técnicos vão ser mais reconhecidos no governo do Brasil. Tá aí o Jango. A lei de remessa de lucros havia sido proposta pelo Getúlio Vargas e ele está assinando ela aqui, olha, em 52. Eita! As empresas estrangeiras sediadas no Brasil não poderão remeter de volta todo o lucro que elas tiverem aqui. Ah, meu parente. E o Jango sancionou o 13º salário? Ainda bem, viu? O Jango sancionou o 13º salário aos trabalhadores do Brasil. Tá aí o cenário que você está tendo, né? Radicalizava-se a direita, radicalizava-se também a esquerda. Aí, lembrar que o plebiscito era para ser em dezembro do ano de 65. No Piauiês, o próximo presidente ia assumir em janeiro de 66. Em 65 era para a gente ter eleição presidencial. Só que o Jango percorreu o país, foi conversar com os governadores e conseguiu apoio para antecipar o plebiscito de dezembro para janeiro. Praticamente 3 anos, galerinha. 3 anos, meus pimpolhos. E o plebiscito perguntava: vamos manter o parlamentarismo no Brasil, sim ou não? Chegou a hora de votar no não. E está aí o Jango, literalmente, fazendo um churrasco do sistema parlamentarista. E o não ganhou. E o não teve uma maioria estrondosa no país, galerinha. Na realidade, o Brasil tem uma tradição, desde a proclamação da República, do presidencialismo. Do presidencialismo. Perfeitinho? Uhum. Beleza, galerinha, beleza. Vamos lá, vamos lá. Aí o Jango finalmente vai assumir com o poder da caneta, da tinta na caneta, né? Fez o plano para 3 anos, daí o nome plano trienal,
um plano para 3 anos de governo, 63, 64, 65. Ele vai sair em janeiro de 66. Mentira! Foi feito pelo economista Celso Furtado. A ideia, combater a inflação e aumentar os salários. Se você conseguir aumentar os salários sem provocar inflação, você é um ninja. Se você tiver a fórmula de aumentar o salário mínimo sem ter um reflexo na inflação, é um ninja. Como é que nós vamos fazer o país crescer diminuindo os impostos? É outro ninja. Como é que nós vamos conseguir fazer o país crescer sem aumentar a carga tributária? É outro ninja, né, não? Então, o plano trienal, ao cabo de 2 anos, ao cabo de 1 ano, tinha sido um fracasso. Notadamente, a gente tinha uma dívida muito alta, ela vinha principalmente da gestão do Juscelino. A inflação no final de 63 vai beirar os 90% ao ano. Virgem nossa! Os trabalhadores reclamando, dizendo que, notadamente, o salário não conseguia mais pagar pelas mínimas a alimentação, o transporte, energia. Havia pressão dos trabalhadores e lá no campo as ligas camponesas sonhavam com a reforma agrária e direito aos trabalhadores do campo. E em choque com o empresariado. Eita, pense num choque que você está tendo aí, ó. Deu para ver o cenário? É um cenário de crise que já está se desenhando. Deixa R$1 na tela, por favor. Ok, meu rei. Valeu. Tá aí o plano de governo do governo, trienal, para 3 anos, de boa. Passando a imagem, olha essa charge do AP aí, ó, que a inflação tá, mas eu tô rindo à toa. A inflação já está sorrindo do plano trienal e, notadamente, foi um fiasco. Tá aí o Lacerda, foi aos Estados Unidos pedir apoio dos norte-americanos para derrubar o governo do Jango. Foi não, tio, foi sim. Tio, esse mesmo Lacerda, aquele cara lá da época do atentado à Rua Toneleiros, ele mesmo. Ele foi aos Estados Unidos implorar que o governo do Kennedy, o governo norte-americano, intervisse aqui no Brasil e criticava as Forças Armadas de deixar o Jango no poder. Ele agora era governador do estado da Guanabara. Ele tinha certeza que seria presidente da República. Tá aí, olha. Paralisação dos trabalhadores, greve dos 700 mil trabalhadores buscam aumento salarial. Eita, rapaz, chegou a hora da onça beber água. Tá aí a classe trabalhadora. No Pernambuco, os trabalhadores rurais também grevaram. Os usineiros do setor agroaçucareiro tiveram que ceder. O negócio não estava bacana, não. Aí, quando foi em 64, o Jango propôs um conjunto de transformações mais profundas no país, que ele apelidou de as reformas de base. Ah, papai!
aqui vai ser igual uma mola, vai bater no Congresso e tunk, e voltou. Primeiro, uma reforma tributária, um imposto progressivo sobre os mais ricos. Oh, impostos diferenciados. 2, uma reforma agrária, dividir o latifúndio improdutivo. Cuidado, que não são as terras que produzem. Quando falar em reforma agrária, galerinha, lembrar que é uma proposta de dividir as terras improdutivas. 3, uma reforma bancária para estabelecer regras da remessa de lucro das empresas estrangeiras ao exterior. Uma reforma eleitoral para garantir o direito de voto aos analfabetos, opa, que ainda não tinha, e aos militares de baixa patente, que também não tinham. Ixi, Maria! E uma reforma educacional, com mais universidades e mais vagas nas universidades. Meu amigo, essa proposta do Jango, quando chegou em Brasília, no Congresso, foi como uma mola. Tunk, bateu e voltou. De novo, bateu e voltou. O Congresso não ia aprovar naquele cenário ríspido que você tinha de trabalhadores no campo, nas ruas, reivindicando direitos. Não ia conceder essa quantidade de conquistas, de avanços. Aí o Jango resolveu radicalizar mais ainda. Ó. Fez um comício gigantesco no Rio de Janeiro. Tio, mas a capital do Brasil não era? Brasília? Era. Mas eu vou dizer que a temperatura política do país eram os eventos do Rio e de São Paulo. Viu? A temperatura era dos eventos que ocorriam no Rio e em São Paulo. E vou lhe dizer que o governador do Piauí, naquele cenário, era o Petrônio Portela. E o Petrônio Portela tinha sido convidado para ir para o comício. Quase foi. Ixi, Maria. Se o Petrônio tivesse ido, notadamente teria sido derrubado. O Petrônio não foi porque o vice, que era o Joca, o Joqueira, o João Clímaco de Almeida, disse, não, nós não vamos não. Vamos assistir aqui da televisão. Vamos é nada. Mas olha, já tinha ocorrido um avanço, a criação do Estatuto do Trabalhador Rural. Durante o evento, o Jango prometeu fazer uma reforma agrária, vou falar já já. E quem estava lá? A União Nacional dos Estudantes, a Juventude Católica, que era mais esquerdista, a Central Geral dos Trabalhadores, que era uma espécie de mega sindicato envolvendo vários sindicatos de trabalhadores, o Partido Comunista, que estava na ilegalidade, mas não deixava de atuar, e as ligas camponesas. E durante o comício, falou o Brizola, está aqui o Leonel Brizola, está aqui o Brizola, está aqui o Jango, está aqui o Jango. E aqui está a esposa do João Goulart, Maria Tereza Goulart. Era essa moça aí que eu estou lhe dizendo, que ela era muito mais bonita do que a Jacqueline Kennedy. Espelho, espelho meu, existe uma primeira dama mais linda do que eu. Existe a primeira dama do Brasil. Ei, galerinha, durante o comício, o Jango assinou 2 decretos, nacionalizando as refinarias estrangeiras, eram 2, e expropriando as terras em torno das ferrovias para iniciar a reforma agrária. Rapaz, não vai dar certo esse negócio, velho. Não vai dar certo. Porque o presidente está querendo adotar algumas medidas via decreto, sem a anuência do Congresso. Meu amigo, em menos de 20 dias, o presidente vai ser convidado a se retirar do poder. Com essa medida, o Jango passou a ser visto como persona non grata, pessoa não benquista. E a UDN Marro Lacerda, a grande imprensa, os jornais O Globo, o Estadão, a TV, meu amigo, o Jango, não era mais benquisto. A galerinha vai derrubar ele do poder, viu? Deixa na tela aí R$1, meu rei, por favor.
Beleza, beleza. Tá aí a Maria Tereza, esposa do presidente Jango. Foi a primeira e única vez que ela apareceu em público, aí no famoso comício da Central do Brasil. Comício da Central do Brasil. Quem estava lá também? O presidente da UNE, que era o José Serra, o governador do Pernambuco, Miguel Arraes, e o agora deputado federal, Leonel Brizola. Daqui a pouco, todos eles vão perder os direitos políticos. Todos eles vão ser cassados. Reforma agrária com pagamento prévio do latifúndio improdutivo à vista em dinheiro não é reforma agrária, é um negócio para o latifúndio. Ih, nossa. E tá aí o Jango, a democracia que eles querem impingir ao povo é uma democracia anti-povo, da anti-reforma, aquela que melhor atende aos interesses de grupos que eles representam. É uma democracia para liquidar a Petrobras, o monopólio privado tomar de conta do país com as internacionais. Eita! É a democracia que luta contra os governos que levou ao Getúlio Vargas ao supremo sacrifício. Tá aí o Jango, olha. Tá aí o Jango. Vamos fazer a reforma de base, rapaz. Meu amigo vai ter uma resposta. Vai ter uma resposta. O grande comício tinha a presença do Partido Comunista. Legalize o Partido Comunista. Pedimos cadeia para os exploradores do povo. Eita, rapaz. Uma semana depois já teve a primeira resposta. Uma semana. Onde? No metro quadrado mais caro do país, na Avenida Paulista. Ah, papai! Uma semana depois, já teve a resposta. Marcha da família com Deus pela liberdade. Como se o presidente fosse contra a família, como se ele fosse ateu e ele fosse contra a liberdade. Ah, papai! Foi no dia de São José. Foi no dia de São José, na Avenida Paulista. Estava lá o empresariado paulista, estava lá a Bolsa de Valores, a classe média alta, as empregadas domésticas. Eita, meu amigo, o alto clero, a UDN, o Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais, a grande mídia, parte das Forças Armadas. 1, 2, 3, Brizola no xadrez. E se tiver lugar, põe também o João Goulart. Ah! Eita, rapaz. O Jango foi associado ao comunismo. O Jango foi associado ao comunismo. O Brasil não será uma nova Cuba. Eita, rapaz. 1, 2, 3, Brizola no xadrez. E se tiver lugar, põe também o João Goulart. Então, estou lhe dizendo que vai ser a senha de apoio dos civis para que os militares derrubem o presidente da República. Repetindo, para que os militares derrubem o presidente da República. Então, se lá no ano de 54 não havia um consenso ainda das Forças Armadas, uma unidade completa, agora o há. Se em 55 o Lott levantou-se contra o golpe para impedir para garantir a posse do Juscelino, agora não há mais esse cenário. Nossa. Tá aí a esposa do ex-governador de São Paulo, Adhemar de Barros, Leonor de Barros, deputado federal, o representante do estado da Guanabara, o Lacerda. Meu amigo, respeite Marcha da Família. Olha aí, ó, rezando, o Brasil não vai ser comunista. O Brasil não vai ser comunista. O Brasil não vai ser comunista. Comunismo não. Democracia sim. Ah, papai. Tava nesse cenário. Tava, velho. Tava. Era o famoso padre Hollywood. Ela é um padre norte-americano que atuou no Brasil, fez muitas missas e atuou principalmente em parte da cúpula da Igreja Católica para associar a imagem do Jango ao comunismo, dizendo que o comunismo era ateu. Deus guarde o Brasil. Ah, papai, eu já vi isso em outros momentos da nossa história, viu, velho? Eu já vi isso em outros momentos da nossa história, galerinha.
Aí tá aí, olha, a grande marcha de São Paulo com Deus, marcha da família com Deus pela liberdade, bacaninha. Por acaso, parece que o Jango não fez uma leitura generalizada do que estava ocorrendo no país. Teve uma revolta de marinheiros no Rio de Janeiro, marujozinho, marujo, que queria sindicalizar, que queria ter direito de também poder formar os seus sindicatos defensores. Os fuzileiros navais foram enviados para reprimir. Só que eles fizeram foi se confraternizar. Eita, rapaz! Dizia que o presidente estava incitando os militares de baixa patente a se sublevar, que o presidente estava incitando os soldados, cabos, sargentos, marinheiros a se tornar sindicalizados, a se insurgir contra os oficiais e as autoridades. Aí, galerinha, o presidente foi à Associação dos Sargentos do Automóvel Clube no Rio. Na realidade, os sargentos buscavam legalizar o sindicato para poder ter uma força de luta por direitos dos militares de baixa patente. Mas os oficiais lá em cima não aceitavam, galerinha. Não aceitavam. Tio, as reformas foram aprovadas no Congresso? Não. Pelo contrário, foram rejeitadas no Congresso Nacional. Então, eu estou colocando que no dia 31 de março, veja que o presidente tinha feito um comício no dia 13 de março. E ele disse que em menos de 20 dias o presidente vai ser convidado a se retirar. No dia 31 de março, Olímpio Mourão Filho, no dia 31 de março, Olímpio Mourão Filho, para o 1º de abril, que é o dia da mentira, mas não era mentira, os militares estão colocando os tanques de guerra nas ruas. Tá aí as tropas que estão ocupando as ruas do Rio de Janeiro, bem pertinho da casa do João Goulart. Ah, papai! Era assim, velho. Era assim. Tava nesse cenário? Tava. Mas nós vamos aumentar mais, viu? Vamos aumentar. Por acaso, o articulador principal para a tomada do poder foi meu amigo Humberto de Alencar Castelo Branco. Eu vou botar o nome dele, Humberto de Alencar Castelo Branco. Vai ser o nosso primeiro presidente aí desse novo cenário que vai começar. E veja que o Castelo Branco está com a cúpula de militares e aqui está o presidente João Goulart. Pouco antes, o presidente não acreditava que todas as forças armadas estivessem unidas para derrubá-lo. E ele acreditava que o comandante do exército no Rio fosse fiel a ele. Só que não, galerinha. O articulador primeiro foi meu amigo Olímpio Mourão Filho. Ele pegou as tropas em Minas, dirigiu as tropas de Minas para o Rio de Janeiro e no dia 1º de abril as tropas já estavam no Rio e em Brasília. Aí o presidente da República em Brasília, o Jango, entrou no avião, correndo, ele e o Darcy Ribeiro, correndo, né? Foi para o Rio Grande do Sul, esperando que no Sul tivesse uma resistência do Terceiro Exército, como havia ocorrido para ele tomar posse em 61. Só que o comandante do Terceiro Exército já não estava do lado do Jango. Ah, papai! Tá aí, o Exército reprime manifestantes na cidade de Porto Alegre. Nossa, rapaz! E olha as tropas. As tropas do Exército já ocupam a Praça dos Três Poderes em Brasília. Tá aí essa fotografia icônica do Evandro Teixeira, mostra que a 1º de abril as tropas ocupavam o Planalto, o Jango pegou um aviãozinho e daí ele foi para o Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul, o Leonel Brizola disse: Jango, vamos reagir, vamos armar o povo. O Jango disse: eu não quero ver derramamento de sangue. E foi para o Uruguai. Galerinha. Tá aí. Soldados numa torre de TV
em Brasília, como você está vendo, as tropas em Brasília, bacaninha. O Exército, olha o editorial do jornal O Globo, viu? O editorial do jornal O Globo. O Exército defendeu nessa revolução o mesmo ideal que custou a vida de Tiradentes, a República, a liberdade. Veja que não está chamando golpe, viu? A empresa do Irineu Marinho, ela apoiou incondicionalmente a queda do João Goulart. O Jango era visto pela Globo como um comuna, e a Globo apoiou o movimento de 64, que chamou não de golpe, chamou de revolution. De novo, revolution. Brasil está em festa com a posse de Humberto de Alencar Castelo Branco. Está aí, para não deixar de mostrar a imagem, claro, o jornal o Globo era favorável à queda do João Goulart. Por acaso, só por curiosidade, viu? Os Estados Unidos já não era mais governado pelo John Kennedy. O John Kennedy tinha sido assassinado no ano anterior. E o governo norte-americano estava aí apoiando que os militares brasileiros derrubassem o Jango. Notadamente, ainda havia aquele discurso de que o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Tinha gente que dizia isso? Tinha não, galerinha. Ainda hoje tem. O que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. E aí, a famosa Operação Amigo do Sul, Operação Brother Sun, onde está saindo um petroleiro com os aviões, os mariners norte-americanos, e se necessário for, galerinha, tropas norte-americanas atuariam para ajudar o Jango. Está saindo de lá, ó. Está saindo de lá, ó. Tá saindo de lá. Operação Brother Sun, viu? Notadamente, eles iriam estacionar no Brasil, entraria por lá de avião até Brasília, se o Jango resistisse. Se o Jango resistisse. Para chegar em Porto Alegre, em São Paulo, no Rio. Eita, rapaz. Tio, mas o Jango tinha a pretensão de dar um golpe? Não sei, Arquinha. Não sei, viu? Infelizmente, a gente não tem essa resposta, né? A gente pode até fazer conjecturas, mas não dizer de forma precisa que o Jango pretendesse fechar o Congresso. Nem podia fechar o Congresso. Ele ia fechar o Congresso com apoio de quem? De ninguém, né? As medidas do Jango eram buscando apoio das massas, buscando apoio popular. É a famosa Operação Brother Sun, olha. Recentemente descoberta, veio a público, o governo norte-americano liberou o acesso a alguns arquivos secretos e hoje se sabe que o embaixador Gordon fazia todo o trâmite e conseguia, do Departamento de Estado dos Estados Unidos, o apoio numa assistência anti-João Goulart, de apoiar as forças anti-João Goulart. Perfeito? Deixa eu passar a imagem. E aí começa, 64, né? Cuidado, 64, durante muito tempo, a data 1º de abril era comemorado como o Dia da Revolução. Dia da Revolução. Veja que ainda hoje tem gente que chama Revolução. De boa? Cuidado, olha a interpretação. E, claro, outros denominam de golpe, porque os militares que deveriam ter obediência ao presidente estão se insurgindo contra o presidente constitucionalmente eleito, implantado. Então, cuidado, tem uma diferença na interpretação de revolution, de golpe, de revolution para golpe. Perfeito? Deixa eu ver aqui o que é que tem mais. Aí está começando, olha. Aí está começando, olha. Ó. Vai começar o chamado regime militar. Está aí, esse cara bem aqui é piauiense. Esse cara bem aqui é piauiense, de boa. O nome dele é Torquato Neto. É o anjo torto, meu amigo Torquato Neto. Vamos lá para umas questãozinhas, né? Vamos para umas questõezinhas, de boa. Porque havia grande oposição à posse de João Goulart. Deixa eu colocar o nome dele correto. Ó. João
Goulart. Porque havia forte oposição à posse de Jango quando da renúncia de Jânio Quadros. Interroga. Questão boa, viu? Explicar a emenda do parlamentarismo. Eu vou botar a data, porque está faltando. 61. Explicar a emenda do parlamentarismo. Relacionar a imagem ao lado com o clima no país na década de 60. O clima político, viu? Com a temperatura política do país na década de 60. Explique o que eram as reformas de base propostas pelo presidente João Goulart. Reformas. Está faltando um M, ó. Reformas. O que eram as reformas propostas pelo presidente João Goulart? E quais os grupos envolvidos no movimento que vai derrubar o João Goulart? Veja que eu coloquei um movimento de militares, mas não é apenas militares. Perfeito? Meu rei, deixa R$1 aí na tela, per favore, per favore. Vivos e a cores. De boa, galerinha, de boa, viu? De boa. Vamos ver se a gente responde algumas? Vamos ver se a gente responde algumas. Deixa eu pegar aqui a canetinha de volta. Vem cá, minha filhota. Vamos ver se a gente responde algumas. Deixa eu voltar primeiro. Por que havia grande oposição à posse de João Goulart quando da renúncia do louco Jânio? Deixa eu tentar colocar aqui, ó.
Beleza, beleza. Vamos lá, ó. Por que que havia uma forte oposição à posse do Jango, quando da renúncia do Jânio Quadros? Porque o Jango era ligado, não, tinha sido ligado, ó. Tinha sido ligado ao movimento sindical, é verdade, porque ele tinha sido ministro do Trabalho do Vargas e tinha proposto um aumento de 100% no salário mínimo. E porque estava em visita à China comunista, então ele era visto como se fosse um herdeiro do getulismo. E, notadamente, a UDN, parte do empresariado e parte das Forças Armadas não queria ver um herdeiro do getulismo tomar posse. Por isso, a solução foi ele assumir, mas com poderes limitados. Você vai tomar posse, mas tu não vai governar quase nada, porque vamos implantar o sistema parlamentarista. Explicar a emenda do parlamentarismo em 61. Beleza, né? Acho que tá bom aqui. Beleza, eu coloquei assim, ó. Explicar a emenda do parlamentarismo, galerinha. Foi a solução para o impasse na posse de João Goulart, em 61, pois parte da elite política, econômica e militar não aceitava um getulista na presidência da República. Então, Jango vai assumir, mas com poderes limitados. Jango vai assumir, mas com poderes limitados. Está aí a propensa resposta para a questão de número 2. A questão 3 é para você relacionar a imagem ao lado com o clima, a temperatura política no país, né? Década de 60. 3.
Beleza. Beleza, acho que tá bom aqui. Em meio às tensões da Guerra Fria e a recente adesão de Cuba ao comunismo, e lembrar que bem pertinho dessa data aí tinha ocorrido a crise dos mísseis. Parte da elite brasileira temia que o governo Jango tornasse o Brasil, entre aspas, tornasse o Brasil um país comunista. Por isso apoiou a sua deposição. Só lembranças. Só lembranças. Aí o Jango, em 64, do Rio Grande do Sul, foi para o Uruguai e só voltou ao Brasil em 1976, dentro de um caixão morto. Ih, rapaz! Só em 76, quando da sua morte lá no Uruguai. De boa? Estamos encerrando hoje, foi a crise, vamos dizer assim, da República Liberal Populista. Chegou um momento, ou fazia para um lado ou fazia para o outro. Não dava para agradar o empresariado e a classe trabalhadora. E nesse cenário dicotômico, resultou no Jango ser convidado a se retirar. De boa? Um cheirinho, até a próxima semana. Valeu, povo, povo, povo.